Senhor, ainda diante da Tua presença, Pai, aqui nós estamos nesta manhã, Senhor, de quinta-feira, nesta manhã que o Senhor preparou, que o Senhor reservou, que o Senhor separou cada um para estarmos aqui. Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua serva, que será um canal, Senhor, Teu nesta manhã, Pai, que vai trazer-nos a palavra, o pão do céu, que alimenta o nosso coração, a nossa alma. Senhor, usa a Tua filha nesta manhã, fortalece as suas forças, visita a sua casa, a sua família. Meu Deus, vai trabalhando em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, vai cuidando, vai trazendo sobre ela, Senhor, o refrigério, a força e a sabedoria. Espírito Santo, ser com ela nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E prepara no Senhor o coração para receber o maná que vai descer do céu para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Salva de palma para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja nessa manhã, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que essa paz reine e habite não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento em que nós estamos aqui confraternizando na presença do Senhor, adorando, louvando, testemunhando dos feitos de Deus, porque Ele continua o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Deus que agiu lá com Faraó no Egito, que agiu também lá no reinado de Nabucodonosor, honrando Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. O mesmo Deus que esteve palmilhando com seus discípulos, Ele continua o mesmo. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Ele ainda cura, Ele ainda dá vista ao cego, Ele cura o câncer, Ele restaura o necessitado. Ele é o mesmo e não mudou. Amém? Eu quero aqui fazer menção, né, da pastora que me fez esse convite, de me dar a graça, a oportunidade, né, de estar aqui fazendo uso dessa tribuna. E eu quero dizer que meu esposo já esteve aqui ministrando em outras vezes, pastor Robson Nascimento. Nós congregamos, nós ainda não estamos pastoreando, nós estamos dando um apoio ali no Ministério, Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, ali no Parque Ateneu 1, com o pastor José Ribomar e a pastora Sandra. Estamos ali somando, estamos ali cooperando para o reino de Deus. E sempre que temos oportunidade, estamos levando palavra, ministrando, levando as boas novas do Senhor, porque Jesus deixou o ID dele para que nós viemos, né, estar levando, falando, dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta, né, irmãos? Então, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Se o culto terminasse agora, eu já estaria satisfeita. Tanto testemunho, louvor, saudação, mas a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus, ela é completa, não é verdade? Então, eu creio que Deus, nesta manhã, tem uma palavra profética para o teu coração. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5 e o verso 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5 e o verso 34. Vamos ser bem conciso e objetivo, amém? Diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste mal. Amém? Podeis se assentar rapidamente, põe a mão no teu coração e vamos só agradecer a Deus por esta palavra. Deus bendito, Senhor dos exércitos, Pai querido, Santo de Israel,
Nesta manhã, Senhor, te agradecemos pela tua bendita palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, te revela de forma poderosa. Se por acaso, Senhor, nesta manhã entrou alguém aqui precisando de um socorro bem presente na hora da angústia, se revela, se mostra que é Deus ainda na terra para com a tua igreja. Meu Deus, nessa manhã, Jesus, nós agradecemos a ti por esse privilégio, por essa oportunidade. A tua palavra diz que ela não voltará para ti vazia, se antes lhe fazer o que lhe apraz e prosperar para aquilo a qual está sendo enviado. Então nessa manhã, vai restaurando, vai curando, vai mudando o cativeiro aqui nesta manhã, Senhor. Muda a nossa sorte, porque queremos, Senhor, ter um encontro genuíno contigo neste dia. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, eu creio que a igreja, tem um conhecimento desse texto, dessa narrativa que está registrada, e Marcos registrou no capítulo 5, que vai falar a partir do verso 21, vai falar da história também de um homem, também vai falar de uma mulher, mas aonde eu quero mesmo adentrar é no grande milagre que Jesus fez na vida desta mulher e o legado que esta mulher deixou. A gente sabe que Marcos, o evangelista Marcos, ele não foi um discípulo ocular de Jesus Cristo. Ele não andou juntamente com os demais, mas a Bíblia e a história conta que depois, Marcos se rendeu, se converteu ao cristianismo. E com base do que ele aprendeu ali com o apóstolo Pedro, e foi escrito o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Marcos vai narrar essa história, ele vai detalhar algo tão histórico que aconteceu, principalmente dando ênfase na vida de uma mulher que naquela ocasião não tinha identidade. Naquela ocasião a mulher, aleluia, ela não tinha essa oportunidade. Mas Jesus Cristo, ele palmeou aqui nesta terra, ele veio para nos dar oportunidade, para nos dar identidade, para dar destaque à nossa história, à nossa família, o nosso cenário. Então, quando Marco descreve essa narrativa, é apenas com o objetivo que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, ele ainda faz, ele ainda, aleluia, cria a situação para nos favorecer nos dias atuais. Amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estava à beira do rio ou mar da Galileia, ensinando, pregando, e de repentemente, Jesus Cristo, ele é abordado por Jairo. Jairo, ele é um chefe de uma sinagoga local. E de repente Jairo agora aborda Jesus, interrompe ali a ministração, pedindo para que Jesus pudesse ir até a sua casa, porque a sua filha estava muito enferma, muito doente. E como Jesus Cristo, ele sempre está atento. Jesus Cristo, ele sempre está, aleluia, de braços abertos, com o ouvido inclinado para ouvir a nossa oração, a nossa petição, a nossa busca. Jesus, de imediato, ele interrompe aquele culto e ele vai de contra a casa de Jairo, aleluia, para socorrer aquele pai aflito. Porque diferente que nós imaginamos ou pensamos, às vezes nós pensamos que Jesus, ele está indiferente com a gente em determinadas situações, porque às vezes a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz proposta, a gente busca, vai na igreja e a gente vê às vezes que nada acontece, mas é engano, é mentira, aleluia, do diabo, que muitas vezes diz assim: você vai, você faz campanha, nada acontece, Deus não está mais ouvindo. Mas Isaías capítulo 59 verso 1 nos diz que a mão do Senhor
Senhor, ela não está encolhida, e nem seus ouvidos está gravado para que não possa alcançar e ouvir a minha, tua oração. Talvez não é na maneira e na forma que nós aguardamos ou esperamos, porque nós queremos orar muitas das vezes, né? Há algumas situações que Jesus age logo. Há outras situações que Jesus primeiro foge do nosso caráter. E há outras situações que levam alguns dias, alguns anos, alguns meses, mas Jesus, ele vai manifestar a glória dele. Não é diferente como aconteceu com Marta e Maria e Lázaro. Jesus chegou à notícia em que Lázaro estava enfermo, mas Jesus, conhecedor do tempo, da história e do momento, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, a Bíblia diz que Jesus esperou mais um dia, ou melhor dizendo, 2 dias, para poder ir até Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Lázaro já está morto e até cheirando mal, mas Jesus ressuscitou, Jesus operou o milagre, porque quando Jesus quer fazer, ele muda a rota, ele muda o cenário no estalar do dedo, porque ele é Deus, amém? Então a Bíblia agora está dizendo que Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, aleluia. Mas a Bíblia diz também, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a partir do verso 25, que uma mulher que tinha, aleluia, uma enfermidade há 12 anos. A gente sabe que esta enfermidade, como o próprio Marco destaca, era um fluxo de sangue. Esta mulher estava enferma há 12 anos. E a Bíblia diz que esta mulher havia gastado tudo o que tinha por causa dessa enfermidade. Ela usou todos os recursos da sua época para ser curada, porque naquela ocasião, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, esta enfermidade limitava esta mulher, porque essa mulher tinha um fluxo de sangue, e segundo Levítico, aleluia, 15 a partir do 19, quando uma mulher ela se encontrava nesta situação, aleluia, e o sangue não parava, não se interrompia para poder ela fazer todo aquele cenário de purificação, aleluia, a Bíblia começava, e a própria lei começava a destinar esta mulher como uma mulher impura, uma mulher imunda. Por quê? Porque estava enfermo, o fluxo não parava, e para Israel o sangue ele representa vida, então esta mulher está perdendo vida, então ela já se torna uma mulher imunda, impura, e agora ela é afastada do cenário, do arraial, ela já não pode mais habitar, não pode mais cultuar, não pode estar no meio do povo, porque a Bíblia diz, segundo Levítico, a partir do 15, diz que aonde esta mulher sentava ou ela deitava, ela se tornava aquele lugar impuro, ou seja, essa mulher agora ela passa a vivenciar um cenário da vida dela de preconceito, de julgamento, de impureza e também de dor na sua pele, no seu corpo físico e também no seu corpo, na sua mente psicológica, porque imagina uma pessoa está doente e ao mesmo tempo que está doente ela quer ser curada e não consegue obter o resultado. Agora não somente ela está com o seu flagelo no seu corpo físico, mas também agora esta mulher ela está doente da mente, porque ela já não abraça mais os seus familiares, ela não abraça, ela não está no meio do seu ciclo social, ela já não pode mais cultuar o Deus de Israel, porque a lei da época afastava ela, dava a legalidade para que ela pudesse sair, para que ela pudesse estar afastada. E aquela mulher começa uma luta contra o tempo, recorrendo à medicina atual, recorrendo às suas limitações. Só que a Bíblia Sagrada diz que aquilo que estava ao controle das mãos dela fugiu. Aleluia, não obteve resultado. E às vezes isso acontece conosco. Muitas das vezes nós somos, aleluia, acometida com situações em que nós não podemos mais resolver. Foge do nosso controle humano. É só Deus que pode resolver. Sabe por quê? Porque há situações aqui
aqui na terra, aleluia, que sobrevém sobre nós para nos tratar, para nos ensinar, para nos dar a credibilidade de acreditar que só Deus pode fazer. Foi o que aconteceu com esta mulher. Ela desperdiçou tudo o que tinha, gastou toda a sua finança para obter um tratamento, para obter um resultado, mas tudo foi por água abaixo. Nada resolveu. Agora aquela mulher começa uma luta constante. E não é diferente na vida da gente. Quantas vezes nós temos a satisfação de resolver algo porque está no controle de nossas mãos. A gente pode, a gente faz, mas imagina quando foge do nosso controle. Quando foge, aleluia, de nós irmos comprarmos ali uma medicação, ou então internar, fazer um tratamento, mas nada acontece. Pode até resolver parcialmente, mas curar, restaurar, não acontece. E aí a gente começa uma luta contra o tempo. A gente não tem outra solução, porque nós somos crentes e acreditamos que Deus opera milagre. E a gente vai orar, a gente vem para o ciclo de oração, a gente vai buscar. Às vezes não acontece de antemão como nós esperamos, mas eu quero dizer para você nessa noite: continue orando, continue buscando, continue caminhando, continue perseverando, porque aquele que clama, aquele que bate, aquele que pede, recebe, porque o que busca, encontra. A Bíblia Sagrada diz que fugiu do controle desta mulher, e a palavra do Senhor diz que ela gasta tudo o que tem para obter o resultado e não consegue. E isso vai gerando tristeza, angústia, decepção, frustração. Por anos, 12 anos, esta mulher está com esta enfermidade no seu corpo, lutando, mas esta mulher tinha um objetivo. Esta mulher tinha um foco, porque imagina uma pessoa com 12 anos de fluxos, perdendo sangue, hemorrágica, e ela ainda estava andando, caminhando, tinha uma esperança. E a esperança que é aquela que move a nossa fé. A Bíblia Sagrada diz que era 12 anos. Imagina, 12 anos não é 12 dias, nem 12 semanas e nem 12 meses. Às vezes nós estamos em situações talvez não igual a ela, talvez não idêntica à história desta mulher, mas às vezes estamos aguardando e esperando por algo da parte de Deus. Não é 12 anos, às vezes é um ano, alguns meses, semana, e muitas das vezes nós nos inquietamos. Nós não temos a paciência de aguardar, nós não temos a paciência de fazer como o salmista, aleluia, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Não, a gente às vezes desiste, às vezes murmura, às vezes questionamos, reclamamos, mas eu quero te dizer nessa noite, querida igreja que está aqui reunida, 12 anos esta mulher, ela andava, caminhava, mas ela tinha um foco, um objetivo, uma esperança, como o autor de Eclesiastes nos diz, que quanto a vida para o homem nesta terra, é esperança para a sua história. Arabasurimianda, alabassude cantora minais. Marcos diz, no verso 27, que no cenário que esta mulher estava vivendo e sofrendo, a Bíblia diz no verso 27, que ouvindo ela falar de Jesus, ela já tinha recorrido a tudo que estava na sua possibilidade. Agora o problema dela não era com a terra, era com o céu. Era do céu, era que vinha o socorro dela. Lembra do salmista? No Salmo 121, eu olho para o monte de onde me virá o socorro. Aleluia, não é
mais aqui na terra, não é através do homem, não é através mais da medicina, porque tudo já fez, até o médico já diagnosticou. Agora a minha situação é com o céu, então eu olho para o monte, é de lá que vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, criou o homem, a imagem e semelhança, alabassurianda, cantarabaçu, foi ele que criou o homem do pó da terra, e deu vida, e soprou nas suas narinas, e deu a verdadeira sopro de vida, o ar que respiramos. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? O que Romanos 10:17 diz. Quando a Bíblia Sagrada diz que esta mulher, ela ouviu falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus levanta o coxo, Jesus, ele sara a mulher encurvada, Jesus, ele dá vista ao cego, ele dá vista àquele que nasceu cego de nascença. Jesus também ainda levanta coxo há 38 anos. Então a Bíblia Sagrada diz que esta mulher ouve, e ela determina dentro do coração dela. A Bíblia diz que esta mulher agora vai profetizar dentro dela, e diz: se eu tão somente tocar na orla, ela não disse tocar nele, porque às vezes para a gente crer a gente tem que tocar, para a gente crer a gente tem que ver, mas ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla, na veste dele, eu serei curada. Olha a determinação desta mulher, olha a convicção de fé desta mulher. É o que nós precisamos, querido, aleluia, e queridas, nesta manhã, entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher, ela já saiu do lugar que limitava a sua visão, ela estava aleluia, aonde era para ficar, aleluia, os impuros, imundos. Mas a Bíblia Sagrada diz que ela ouve falar de Jesus. Jesus vai passar, e eu sei que ele cura, ele salva, ele liberta, gadareno, ele atravessa mar para restaurar a vida. Então eu vou, e eu sei que se eu tocar nele eu vou ser curada. Ela põe a sua fé em ação, ela age de imediato, sai do lugar aonde foi estabelecido para ela. Ela não fica dentro de um quarto sofrendo, chorando, oprimida, desanimada. Sabe por quê? Jesus está passando aqui nesta manhã, e ainda que eu não toque nele, eu vou tocar na orla, e eu sei que eu vou ser curada. É determinação, é atitude, é posição, é se levantar da cinza e do pó e dizer: Senhor, tu pode fazer. A Bíblia diz que esta mulher sai, ela não se limita à sua enfermidade, à sua doença, à sua dor, seu flagelo, porque ela sabe que ainda há esperança para a situação dela. Então ela sai, ela profetiza, ela declara, Arabaçu decanta. Imagina se aquela mulher, ela fosse ver as circunstâncias que trazia para ela, se saísse do lugar onde estava e adentrasse no meio da multidão, correndo o risco de ser apedrejada, porque a lei ditava isso, e poderia isto acontecer, mas ela não pensou, aleluia, na consequência, ela não pensou, aleluia, nas negatividades. Tu sabe o que ela pensou? Na solução. Ela pensou: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a minha solução, é ele que vai me curar.
É isso que precisamos entender e compreender, querido, no tempo que estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com a situação. Nós não podemos nos conformar com a situação que nos rodeia. Aleluia. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12 e o verso 12 que nós devemos renovar o nosso entendimento através do poder que há na palavra do Senhor, para que nós possamos provar boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então esta mulher, ela sai do lugar dela, renova a mente dela, porque ela ouviu a palavra. E aquele que ouve a palavra, aleluia, ele não permanece da mesma forma. Porque a palavra de Deus, querido, ela é viva, continua viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é mais penetrante do que um bisturi, ela é mais penetrante do que uma medicação, ela é mais penetrante do que uma radioterapia, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para definir, alabassurianda, para penetrar no espírito, na junta, na medula, aonde medicina não vai, injeção não vai, alabaço decanturimianda, alabaxanderabaço decai. Deus nesta manhã está te dizendo assim: aonde a medicina não vai, aonde a injeção, o remédio, o melhor tratamento que essa terra já pode ver e ouvir, a palavra de Deus vai. E ela penetra até a divisão da alma, espírito, junta e medula. E ela vai de encontro para definir teus pensamentos, a intenção, o desejo e vontade. Ela ouviu, saiu, entrou, e a Bíblia Sagrada diz, sabe o quê? Que ela toca, porque ela profetizou dentro dela, e nós precisamos ser esses crentes autênticos, crente cheio de fé, não se conformar com a enfermidade, com a doença, com a angústia, com a tristeza, a depressão, a ansiedade, sabe, é falta de Deus, é falta do Espírito Santo. Precisamos ter um tempo, alabaço decanta, e um momento de prioridade para buscar a Deus, para descer na olaria e falar com Deus. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos invocar enquanto está perto, precisamos buscar enquanto nós podemos achar. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e eu te responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Jesus diz em Mateus 7:7, alabassurianda, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe. Então, querido, desce na casa do oleiro e lá eu farei ouvir as minhas palavras. É atitude, é posição, é descer na presença do Senhor. Quer solução? Põe dentro do teu coração. Porque tem pessoas aqui que já bateu em várias portas, que já buscou de várias maneiras, que já lutou, que já correu, mas nada acontece. Sabe por quê? Porque o teu socorro vem do Senhor. Deus vai fazer milagre, Deus vai surpreender, mas é quando eu me dispus, sair do lugar da minha limitação e invocar o Senhor no dia da angústia. Não é o que o salmista no Salmo 50:15 diz? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Invoca o Senhor. A Bíblia diz que essa mulher, ela sai com foco, e ela diz: se eu tão somente tocar. E a Bíblia diz que ela vai, entra no meio da multidão. O povo era
grande, porque o número de pessoas que acompanhava Jesus era grande, era multidões, mas ela entra no meio daquela multidão, ela rompe a fé, ela toca em Jesus, e quando ela toca, ela sente seu corpo sarado, restaurado. Ei, crente, Deus vai mudar o teu cativeiro hoje, Deus vai mudar a tua história hoje, Deus vai mudar o percurso da situação, é hoje. Toca nele com fé, toca nele com adoração, porque ele vai te tirar desse quarto escuro. Aonde tu for, tu vai ser fonte de águas vivas, jorrar para a vida eterna. Aonde tu tocar a planta dos teus pés, tu será uma bênção. É hoje que Deus quer quebrar esse protocolo, é hoje que Deus quer quebrar esses dogmas, é hoje que Deus quer mudar a tua história, e tu não vai sair daqui como tu entrou. A Bíblia diz que instantaneamente esta mulher sente-se curada do seu flagelo. E agora Jesus, sentindo que de si saiu virtude, saiu poder, porque Jesus, ele quer fazer algo na tua vida, não é temporário, não é parcial. A bênção, quando vier, ela é completa, não é pela metade. É para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Essa é a vocação, esse é o desejo que Jesus tem na tua vida. Então, quando Jesus, ele olha para a multidão, ele pergunta: quem me tocou? Porque ele sabe que saiu virtude da sua vida. Aleluia. E aquela mulher trêmula, com medo, desesperada, ela automaticamente estava maravilhada, glorificada. Ela sentiu, a Bíblia diz que ela sentiu o seu corpo sendo curado. Então Jesus pergunta: quem foi que me tocou? O discípulo olha para Jesus e diz: mestre, a multidão ela é grande, o povo te oprime, te aperta, e tu pergunta quem lhe tocou. Jesus diz: calma, Pedro, alabaçu decanta, calma, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu quero fazer, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre o meu povo, é pensamento de paz e não de mal. Então Pedro, calma, quem me tocou? Jesus abriu um leque, uma oportunidade, um caminho no meio da multidão para dizer quem me tocou. Jesus estava preparando o cenário para aquela mulher, Jesus estava preparando a história, o percurso, porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então de princípio a mulher sentiu seu corpo sarado, e agora Jesus diz quem me tocou. A Bíblia diz que aquela mulher, sabendo que o que tinha acontecido, mas ela ouviu a voz de Jesus, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando aquela mulher ouviu a voz serena de Jesus, essa voz não é de julgamento, essa voz não é de condenação, essa voz não é de alguém que está me dando a oportunidade, abrindo o leque, abrindo um caminho para que o povo venha me apedrejar. Não, essa voz é a voz do meu pastor. E Jesus diz: quem me tocou? Aquela mulher, a Bíblia Sagrada diz que ela ouve, e agora sem medo, sem trauma, ouvindo a voz do seu Senhor. A Bíblia diz que esta mulher se aproxima, e quando ela se aproxima, tremendo, aleluia, com tudo que estava acontecendo, que é o normal. Assim é conosco, é impossível Jesus fazer o que vai fazer e você permanecer do mesmo jeito. Aquela mulher, como uma atitude de reverência, ela se aproxima de Jesus, tremendo e temendo, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus, é reverenciar o Senhor, é fazer sua vontade, é obedecer a sua palavra. É isso que Jesus me ensina a mim, para você, nessa manhã. A Bíblia diz que ela se aproxima tremendo, a Bíblia diz que ela se prostra e ela confessa tudo para o Senhor. E o que precisamos nesses dias atuais é chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. É purificar as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpar
quebrantai o coração, afligi-vos, chorai, lamentai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ela se humilha, ela se prostra, e é para o Senhor. E nesta manhã, Deus está convocando eu e você para viver um cenário de milagre. Esta manhã Deus está convocando eu e você para viver o sobrenatural do Senhor. Esta manhã Deus está convocando eu e você para viver o que tu nunca viveu e nunca viu. Ele vai fazer você contemplar. E a Bíblia diz no verso 34, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Porque quando ela recebe um milagre, ela vai diante do Pai agradecer. Ela vai diante do Pai mostrar que é grata. Ela vai diante do Pai confessar. Ela vai diante do Pai render-lhe graça. Ela vai diante do Pai mostrar reverência, temor. Jesus diz: eu só não quero restaurar a tua saúde como tu já foi restaurada, mas eu quero restaurar o teu psicológico. A partir de hoje tu vai ver como tu não via. A partir de hoje tu vai falar como tu não falava. A partir de hoje tu vai alabassuriandaramanai, andar como tu nunca andava. A bênção não é só a cura. Mulher, vai e ser curada deste teu mal. Jesus salvou a história daquela mulher, e ela volta cantando o hino da vitória e dizendo que só o Senhor é Deus. Isaías capítulo alabaço de canturimianda 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nada pode fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem vai impedir? Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Arabaçu de canturimianda, alabaçu de raiz. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo tu pode, nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos serão frustrados. No verso 5 do capítulo 42 de Jó, Jó reconhece, vê e diz: com o ouvido, meu ouvido eu ouvi, mas agora os meus olhos te vê. Sabe o que Deus está te dizendo nesta manhã? Vai ter vidas e pessoas aqui que vai subir nesta tribuna e vai contemplar e glorificar e magnificar o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, nos teus aderentes. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Quem crê assim, coloque-se de pé nesta manhã. Vamos determinar o milagre, porque Jesus está no meio da igreja. A Bíblia Sagrada diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali ele se faz presente. Ramassu de canto, rimianda labachai. 12 anos, ela não morreu. 12 anos, que para a medicina atual, ela não tinha nem passado dos 6 meses, perdendo sangue. 12 anos, ela frustrada, decepcionada, mas não desistiu. 12 anos afastada do seu povo, da sua família, no meio dos doentes, mas ela não se deixou se levar pela situação, porque havia dentro dela uma esperança. Como foi falado aqui em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem seu tempo e há momento para tudo debaixo do céu. Vai chegar a porta na tua vida. A porta da salvação vai entrar dentro da tua casa. Teu marido vai ser liberto. Tua filha vai ser restaurada. Deus vai mudar o cativeiro deste filho. Aonde foi vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Aonde foi julgamento, tu vai ver culto de vitória, culto de ação de graça. Deus vai mudar o cativeiro da tua história, da tua família, da tua casa. Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai mudar a circunstância,
Deus vai tirar negatividade para positividade. Deus vai curar, Deus vai mudar, Deus vai fazer. Porque quando Jesus chega, algo acontece. Se quando Jesus passa, só quando Jesus passa a mulher já é curada, imagina quando Jesus chega na tua casa. Imagina quando Jesus está presente no ambiente. Imagina quando Jesus vai lá na tua casa, como ele foi na casa de Jairo. Imagina o que Jesus não pode fazer. É por isso que o salmista no número 16 diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então toma posse nesta manhã. Acredita, creia somente. Projeta teu milagre dentro do teu coração. Disse: se eu tão somente buscar, orar, me converter dos meus maus caminhos, eu sei que Deus vai manifestar a glória dele. Amém? Deus vai curar nesta manhã. Quantos crê? Deus vai tirar desse cenário de vergonha e te dar dupla honra. Amém? Põe a mão no teu coração. Vamos orar, agradecer a Deus e declarar o milagre. Que do jeito que está não vai mais estar. Hoje Deus muda o percurso da história. Halá, Massurianda. Decovarabaçu decanturimianda labaxandaraia. Meu Deus e meu Pai, Senhor dos exércitos, príncipe da paz. Tua presença neste lugar é real. Eu sinto a tua presença. E na tua presença a fartura de alegria. Na tua presença o mal não predomina. Então, Senhor, se nesta manhã, meu Deus, entrou aqui alguém apreensivo, se entrou nesta manhã alguém angustiado, se entrou nesta manhã alguém com seu coração pesado, ou talvez com seu coração fragilizado, ou talvez aqui clamando e buscando oração, intercessão pelo ente querido. Ó Senhor, através dessa vida, através deste povo, através desse coração rendido, através desse coração grato, opera teu milagre nesta manhã. Opera teu milagre nesta manhã, Senhor. Cura aquele que está canceroso. Cura o câncer nesta manhã. Cura aquele que está na UTI, meu Deus. Manifesta a tua glória. Senhor, manifesta teu poder. Confunde a medicina, Senhor, nesta manhã. Vai de encontro, meu Pai, a família. Vai de encontro esse jovem. Vai de encontro essa jovem, esse homem, esta mulher. Esse ente querido que aqui está sendo representado pela sua família. Entra com a salvação. Entra com a cura. Entra com a libertação. Entra com a restauração. E muda o cativeiro. Amém? Eu quero dizer para a irmã que Deus está entregando uma vitória nas suas mãos. Quando você levanta, hoje você levantou. Dentro da tua casa. Deus diz que Ele está movendo algo sobrenatural. Deus diz que está entregando uma cura. Deus diz que aonde seria angústia, tristeza, choros e lágrimas, Deus diz que tu vai jubilar na presença de Deus. Eu vejo Deus te entregando uma alegria. Eu vejo dias alegres se adentrando hoje dentro daquele lar, dentro da tua casa. Eu vejo Deus movendo uma vida, Deus tocando em um vaso. Eu vejo Deus tratando, quebrando e fazendo um vaso novo de honra. Deus diz que aonde foi vergonha, Ele vai te dar dupla honra. Aonde foi julgamento, vai ser cenário de exaltação. Porque Deus diz para ti assim: redime o choro.
E o Senhor te diz assim, que Ele visita o teu coração, Ele tira a angústia, Ele tira a opressão, Ele tira a tristeza, e nesta manhã Ele está te dando paz. O Senhor está te dando convicção, certeza. O Senhor está te dizendo, mulher, a partir de hoje tu não vai ser a mesma. Porque quando tu te deita e põe a cabeça no travesseiro, vem todos os pensamentos para tirar a tua paz. Mas o Senhor te diz assim, o Deus que conhece coração, o Deus que sonda a mente, é o Deus que muda história, cativeiro. É o Deus que levanta o pecador. É Deus que entorta o que está, aleluia. É Deus que endireita o que está torto. É Deus que muda o cenário. É Deus que move as mãos. É Deus que quebra arco, corta lança, joga carro no fogo. E Ele diz para ti, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Uns faz menção, mulher, de carros e cavaleiros, mas tu faz menção do meu nome. Jesus diz que Ele se agrada da tua adoração. E como agrado de ti o Senhor te diz, Ele diz assim para ti, que Ele vai satisfazer o desejo da tua alma. Deus está trazendo uma alegria hoje. Eu vejo Deus entregando uma vitória nas tuas mãos. E o abraço que tu me deste ali foi um abraço de gratidão. Porque Deus dizia assim, filha, tu és a minha representação na vida dela. Porque através desse abraço eu estou curando a alma dela. E estou restaurando dentro do lar. Estou movendo a minha mão naquele lugar. Porque aonde era impossibilidade, estou eu descendo hoje com um milagre. Ramantorimianda labaçu decanta. Ramanabaxu decova rabaçu decanta ramanai. Deus está no alabalabalabachai. Deus está na casa. Amém? Querida de Listrada, Deus está te abrindo uma porta dentro da tua casa, viu? Eu vejo Deus entregando uma chave nas tuas mãos. Amém? Deus manda te dizer assim. Ramanturimianda labaxandarai. Através da tua vida, eu visito uma mulher, uma senhora. O Senhor diz assim que Deus está dando um livramento de infarto. Deus diz que está soprando, arabaçu decanta. Deus me mostra como se fosse uma veia. Deus me mostra como se fosse uma via de respiração. Mas Deus diz assim, nesta manhã, tu estás aqui, mas está levando o livramento lá. Ramanturimianda alabaçu decanta. Deus está soprando o espírito do infarto, da morte. Deus está te entregando hoje uma chave nas tuas mãos. E Deus diz que tu vai abrir portas que para ti eram incapazes, impossíveis. Mas como eu sou Deus na tua história, no teu contexto, Deus te diz assim, hoje eu estou fazendo um mover grandioso sobre a tua vida. Deus diz assim, tu vai abrir uma porta com esta chave que eu entrego nas tuas mãos. E tu vai cantar o hino de vitória e dizer que só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que o tempo já passou e eu não vou ultrapassar, né? Foi 25 minutos a 20 e eu já ultrapassei. Mas eu quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor. A vontade é da gente ir, continuar, porque tudo que Deus traz aqui na mente, no coração, para falar, para entregar, a vontade da gente é sair entregando, falando. Mas precisamos ter limitação, precisamos ter respeito, né? E precisamos ter espírito de moderação. Tudo é com ordem e com decência. Da próxima vez vai ter mais. Eu creio que no nome de Jesus, Deus vai continuar abençoando essas guerreiras, esses guerreiros.
abundantemente, amém? Quem creu nesta manhã que Deus curou, restaurou, mudou o cativeiro, vai sair daqui cantando o hino da vitória e dizendo só o Senhor é Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes lhe fazer o quê? O que lhe apraz e prosperar para aquilo que foi enviado. Então, toma posse do teu milagre e receba a tua vitória. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Aleluia. Eu creio que esse dia aqui com Deus vai ter que aumentar o horário mesmo, né, Marta Helena? Foi bênção. Tem sido bênção, amém? Desde já eu quero agradecer a todos em nome do Senhor Jesus, né? Quero agradecer a pastora, que Deus continue te usando na terra, viu, pastora? Pondo fogo no seara dos filisteus, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, com a garganta não tão boa, foi dessa maneira. Imagina, né? Então que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí nas redes sociais também, que eu creio que alcançou a bênção de Deus nesse dia. Nós vamos encerrar, lembrando que às 14 horas teremos a tarde da bênção aqui com a pastora Renata e o pastor Adriano, né? E você que está aqui, volte para a tarde da bênção. Venha amanhã de manhã, se não estiver trabalhando, não tiver outro compromisso, venha adorar a Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra maravilhosa, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue a usar esta pastora, ó Deus, em nome de Jesus, que através dela, muitas vidas, ó Deus, alcance a salvação. Alcance a cura, a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o teu povo, leve em paz para as suas casas e seja conosco na continuação desse dia. Abençoa as irmãs que fizeram o café, abençoa essas mãos, ó Deus, que têm doado, meu Deus, para que isso aconteça nesta casa. Em nome do Senhor Jesus, todos digam amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor e vão em paz. Deus os abençoe.